Vamos agora falar do Cruzeiro, que jogou ontem pelo Campeonato Brasileiro, empate 1-1 com o Grêmio no Mineirão, e a torcida aumentou ainda mais a bronca com o time. Essa é a reação de uma torcida que está machucada pela derrota na Sul-Americana e que ontem no Mineirão queria uma resposta do time. Acho que hoje o Cruzeiro deu uma resposta ao jogo de sábado, né? Foi um bom jogo nosso, como você falou, o domínio foi total e só faltou o passe na rede. A bola teimava, não queria morrer na rede de jeito nenhum. Na melhor chance, Lautaro Dias acertou o travessão. Bom passe para Lautaro na trave! Lançado ao ataque, o Cruzeiro deixava espaço para o Grêmio jogar no contra-ataque. Numa das escapadas, João Pedro encontrou Bright White na área. Ele, Bright White, dentro da área, não perdoou! A gente controlamos o jogo do início ao fim, mas acho que hoje ficou faltando um pouquinho mais de sorte, né? Se tava faltando sorte, foi na qualidade que Matheus Pereira e Gabriel Veron empataram a partida. Que golaço! O Cruzeiro empata. Matheus Pereira, camisa 10. Ontem, perdão, acho que ele tirou aquilo que nem eu esperava. O camisa 10 voltou a marcar depois de 22 partidas. Bomba de pé direito num chute cruzado. E depois de um primeiro tempo movimentado, a etapa final não teve a mesma intensidade. Talvez tenha sido o melhor jogo nosso em termos de produção. Produção ofensiva, o time jogou pelos dois lados, jogou pelo centro, chutou de fora da área, tentou de tudo quanto era jeito e faltou fazer gol. E também não tomar, né? Se faz um e não toma, o resultado ia ser 1-0. O empate deixa o Cruzeiro na 7ª posição, a 1 ponto do Bahia e dependendo apenas dele para ir à Libertadores do ano que vem. A gente tem que tentar conquistar os 9 pontos. Porque nós temos que começar jogo a jogo, né? Antes de fazer uma conta de jogos e perder o foco. A gente confia no nosso trabalho, naquilo que o professor Diniz tem passado pra gente, e é acreditar, continuar acreditando. Vai ter que ver o que aconteceu ontem no Mineirão. O Galo. Eu já tinha visto ontem. Aí vai ver agora. Era dia pra ganhar, pontuar e subir na tabela. Entrar firme na briga pela vaga na Libertadores. Era, né? Mas não foi muito bem isso que aconteceu. Parecia que o time ia ter o resultado e depois, 90 minutos, outro resultado negativo da torcida. A gente não aguenta mais. Diniz, entrega o time. Ô, amigo, a verdade é o seguinte, eu tô achando que tá faltando raça desse jogador mesmo, entendeu? Porque ali, eu vou falar com você, na realidade, o único que eu tiro ali é o Romero e o Cássio. Hoje nós queremos muito essa vitória aí pro torcedor e a gente acabou não conseguindo, conseguiu um empate. E é frustrante, agradecer a torcida pelo apoio, por tudo que tem feito em apoiar o time, em ajudar. No final do jogo são justas vaias, o time não ganhou, mas importante é que no decorrer do jogo a torcida apoiou. Com apenas uma vitória nos últimos 10 jogos do Campeonato Brasileiro, o time celeste precisava vencer para continuar colado no G6 e abrir vantagem de seus adversários. Tanto o Cruzeiro quanto o Grêmio criaram chances. O Willian acionou Lautaro, que sozinho acertou o travessão. Assim não, Lautaro. A partida estava corrida. Os dois times não paravam de criar chances, até que o Grêmio chegou. Aravena tocou para João Pedro, que invadiu a área celeste, tocou para o meio e o dinamarquês Bright White deu esse toque de letra. Que golaço! Abriu o placar para o time gaúcho. O Cruzeiro tentou e tentou. Criava boas chances, mas nenhuma entrava. Até que aos 42 minutos da primeira etapa, Verão achou esse belo passe por cima da defesa gremista. E Matheus Pereira, o craque do time, acertou essa bomba e empatou o jogo. No segundo tempo, o jogo pouco mudou. O Cruzeiro foi melhor, criou as melhores oportunidades. A torcida celeste estava impaciente. Só a vitória importava, mas não foi dessa vez. O jogo terminou empatado e os jogadores tiveram que ouvir vaias. E Diniz, a insatisfação da torcida. O momento não é dos melhores, não. É dos piores. Acabou a paciência com o Diniz, mano. Acabou a paz. Ninguém tá aguentando mais, não.
Cada futebol tem que saber absorver. Eu acho que o torcedor, de maneira geral, apoiou o time, teve um comportamento muito bom. A gente tomou o gol, eles continuaram apoiando. E no final da partida, ele tem a liberdade, se eles acham que eles têm que vaiar, a gente tem que saber assimilar. Acho que com a sequência de jogos, a gente tem um elenco muito bom, mas querendo ou não, é viagem, é isso, aquilo, não botando desculpa nisso. Claro que a gente se dedica o máximo para a gente alcançar nossos objetivos. Mas é natural, o futebol, uma hora tu ganha, outra hora tu perde, a gente tem que conviver com isso, faz parte da nossa profissão e a gente tem que buscar sempre o melhor. Tem uma parte da fala do Matheus Pereira que eu vou falar um pouco para vocês sobre isso, mas vamos dividir as parcelas de culpa aqui, porque tem a parcela de culpa do Diniz e tem a parcela de culpa dos jogadores também. Porque pela forma que o Cruzeiro joga, e aí é o pensamento do treinador, a gente tem que associar ela também com aquilo que o jogador coloca dentro de campo. Que jogadaça que o Verón fez pro gol do Matheus Pereira, não foi? Mas isso não acontece com frequência nos jogos. São lampejos em determinados momentos. Por isso eu discordo de vocês que falam que o Cruzeiro fez uma grande partida ontem. Não. Foi um jogo aberto. O Grêmio atacou, o Cruzeiro atacou, mas o Cruzeiro não deu consistência às suas jogadas. Não colocou riscos ao Grêmio de modo que o Grêmio se sentisse preocupado com uma possibilidade de derrota. Teve muita intensidade, muita movimentação, mas uma partida boa não teve. Sobre a fala do Matheus Pereira, na hora que ele vira e fala que algumas coisas aconteceram, várias coisas aconteceram. O Arcamão foi demitido, gente saiu do Cruzeiro, Arthur Gomes foi vendido, Seabra foi demitido e vários fatores. E aí, existe um fator interessante a se colocar dentro da possibilidade do futebol que ninguém pensa. Bel, é o fator humano, que acontece aqui, acontece no futebol, acontece em qualquer lugar. Você pode derramar um caminhão de dinheiro, mas se você não tiver uma estrutura organizada de um planejamento e entendendo que às vezes você vai ter ego, você vai ter caráter, você vai ter pensamentos diferentes, você não vai ter essa estrutura funcionando de modo que ela possa corresponder do jeito que você acha ideal. Só derramar dinheiro não funciona, Pedrinho. Às vezes tem que estar presente e tem que entender também que os seus comandados têm que ser cobrados também. E aí tem também a parcela de culpa de Matos, de Edu Dracena, de Pelaipe, que precisam também responder aquilo que eles fazem no Cruzeiro. Tem a parcela dos jogadores do Diniz e também dessa administração. Daqui a pouco o Gão vai analisar os melhores ou não momentos dessa partida. Matheus Pereira e o rendimento. Não adianta tu investir tanto e às vezes o resultado não vai vir. Mas ele pode investir pouco e o resultado vir. Não estou dizendo que é o que ele tem que fazer. Ele sabe o que é melhor para o Cruzeiro. Agora, o que cabe a mim é o que eu me dedicar, é fazer meu trabalho que eu tenho sempre feito e acreditar. Acreditar que vai dar certo, esse é meu único objetivo. Se eu não pensar assim, eu vou pensar como? Vou pensar como um derrotado? Não. Eu já venci a vida. Eu já venci as coisas mais difíceis. Tu acha que é uma vitória para mim que vai ser mais difícil? Não. Então, assim, o meu pensamento é esse. Todo dia, quando eu acordo, é esse meu foco, é levar o Cruzeiro ao mais alto nível. Independentemente de investimento de 200, 300 milhões. Eu não quero lá saber disso. Para mim, vale zero. Porque quando tu entra no campo, todo mundo é igual. Entendeu? Então, assim... É igual eu falei, o nosso objetivo aqui, seja quem chega, quem já estava, é se dedicar ao máximo, entender o que é o Cruzeiro, entender o que essa camisa representa e fazer o melhor. Fazer o melhor. Eu acho que cada um tem se dedicado ao máximo, todo mundo tem feito o seu melhor. Então, assim, é acreditar que vai dar certo, que a gente vai conseguir essa tão desejada classificação para a Libertadores. Isso vai de encontro com o que eu falei, Bel. É exatamente o que eu disse. O camarada pode fazer um investimento de 200, 300 milhões. Entrou em campo, meu amigo. Você vai enfrentar um camarada que de repente tem um salário menor que o seu, que o cara vai igualar as forças contigo. Não só derramar um caminhão de dinheiro resolve. Às vezes é um planejamento. Eu coloco isso até aqui com a gente, por exemplo. Aqui na bancada nós somos um time. Eu, Fael, Bira, Nanda, Bebel, Toledo, Leopoldo Siqueira. Luiz, Carline, os nossos câmeras aqui, Luciano, Marcelão, todo mundo somos um time aqui. E sabe o que é o mais impressionante disso? Nós temos a chefia aqui representada pelo Leopoldo Siqueira aqui no programa. E a gente tem uma liderança natural que é o Toledinho, que está aqui. Todo mundo reconhece isso. É um cara que está no mesmo cargo que a gente, mas tem isso. Num time de futebol, acho que é muito isso que o Matheus Pereira está querendo passar. Entra pessoas, saem pessoas. Ontem a fala dele colocou pulga atrás da orelha de muita gente. E eu acho que ele não falou absolutamente nada demais. Eu acho que os problemas do Cruzeiro são exatamente por uma condição de falta de qualidade. Que às vezes você derramar um caminhão de dinheiro não vai resolver. Porque quando a gente percebeu em algumas coisas, é que às vezes falta um carregador de piano. Você pode ter um time com 11 craques. Se não tiver um carregador de piano, alguém que vai carregar ali a massa para esses craques, irmão, não vai adiantar. Então passa muito por isso. Por ego, por caráter, por pensamentos diferentes. Que aí, meu amigo, você precisa de uma grande liderança para resolver isso. E aí vem a cobrança pro Matos, pro Pelaipe. E também pro Edu Dracena, que estão ali. Pedrinho, tá na hora de você comparecer, viu, filho? Tá na hora de você chamar esses caras na chincha pra começar a corresponder também na cobrança desses caras que estão indo a campo. Lá o Gão vai chamar pra um churrasco, o Diniz não, né? Teve até vaia.
tá no futebol tem que saber absorver. Eu acho que o torcedor, de maneira geral, apoiou o time, teve um comportamento muito bom. A gente tomou o gol, eles continuaram apoiando. E no final da partida, eles têm a liberdade, se eles acham que eles têm que vaiar, a gente tem que saber assimilar. Agora, do mental, eu acho que foi respondido no campo. A equipe jogou muito bem, com toda a pressão que teve, com tudo que aconteceu. Uma final desgastante no sábado, um resultado muito amargo de derrota. A equipe mentalmente respondeu de uma maneira muito positiva hoje. O que faltou foi ter os 3 pontos. Diniz, faltou os 3 pontos, faltou empenho, faltou garra. Discordo, assim, 100% de quem acha que o Cruzeiro jogou bem ontem. Não foi uma boa partida do Cruzeiro. Talvez no primeiro tempo um pouco mais de intensidade. No segundo tempo permitiu a muita trocação. O que dentro de casa é inadmissível. Dentro de casa você tem que mostrar poder ofensivo, você tem que mostrar poderio sobre as equipes que vêm te enfrentar e garantir os 3 pontos. Com você, Diniz, o Cruzeiro não consegue vencer. O Cruzeiro não alcança o resultado. E a gente tem que ver algumas falas que entram na minha cabeça e eu falo assim, mano, não é possível que esse cara tá falando esse tipo de coisa. A torcida tem todo o direito do mundo de se manifestar da forma que ela se manifestou contra o time e contra os pensamentos e as ideias do Fernando Diniz, sim, que não tem correspondido àquilo que a gente espera e, sem dúvida nenhuma, é um treinador que está abaixo daquilo que a gente esperava que ele fosse fazer no Cruzeiro, Bebel. Daqui a pouquinho, Gão, a gente vai classificar também diante desse empate aí celeste, porque tá na hora, neste momento do placar,